Lucas capítulo 7, veja comigo, o versículo 36 agora. Ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando Jesus em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Amém? Esse vaso de alabastro com perfume. Segundo o que diz os estudiosos, o vaso de alabastro era uma pedra de marfim. Era um vaso esculpido na mão. Ele era talhado. Era um vaso de marfim muito brilhoso e, segundo o que diz os estudos, ele era um pouco translúcido, transparente. Então, era um vaso muito caro. Só o vaso em si era caríssimo. Só o vaso. Imagine o perfume que estava ali dentro. E essa mulher chega então na casa desse homem, diz a palavra que era uma mulher muito pecadora, e sabendo que Jesus estava sentado à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38, olha lá, ó. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe-os com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Glória a Deus, fecha os teus olhos. Senhor querido, Deus amado, nós queremos te glorificar nesta manhã. Essas pessoas estão hoje aqui, Senhor, para ouvir também a tua voz, a tua palavra. Então venha falar a cada uma dessas pessoas, os que ouvem à distância pelo rádio, os que estão pela TV, pelas mídias sociais. Fala com cada uma dessas pessoas para a glória do teu nome. Amém, e graças a Deus, amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, glória a Deus. Senta um pouquinho no seu lugar aí, glória a Deus. Quando nós vemos aqui a palavra dizendo que Jesus ele é convidado para entrar na casa de um fariseu e jantar ali naquela casa, não é porque o fariseu amava Jesus, não é porque o fariseu queria honrá-lo, não. Porque você vai ver no decorrer da história que o fariseu não honra a Cristo, não honra a Jesus. Ele convida Jesus para entrar em sua casa, porque ele queria saber quem era aquele homem. Porque por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Por onde ele passava, o leproso era curado, o aleijado, o coxo, o paralítico, glória a Deus, levantava, e grandes sinais aconteciam. Mas como que ele faz esses sinais? Que homem é esse? Quem ele é? Então, eu sou um homem honrado, um fariseu. E o fariseu, na verdade, era aquele homem que cuidava da parte religiosa na sinagoga. Era aquele que fazia, inclusive, os rituais judaicos na sinagoga. E eu até anotei para te falar, porque eram 3 tipos de homens que existiam dentro da sinagoga. O primeiro era o fariseu. Como eu disse, ele era um grande religioso, era uma pessoa que tomava conta da parte espiritual, e era aqueles que faziam dentro da sinagoga os rituais, ou seja, as celebrações dentro da sinagoga. E o fariseu, misericórdia, olha para a pessoa do seu lado aí e diga para essa pessoa assim: o fariseu participava da cerimônia, mas não era nada daquilo. Quem já conheceu alguém assim? Oi, tem alguém vivo aí? Nessa hora você não escuta um glória, né? Quem já conheceu alguém que você parece que é uma coisa e é outra? É um fariseu. É um fariseu. Existia também os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que escreviam, eram os copistas.
eram os que copiavam a Torá. Então, esses homens tinham bastante conhecimento, os escribas. Tanto é que Esdras e Neemias, eles eram escribas de muita habilidade na lei. Eles eram pessoas que conheciam muito da lei. Então, tinha dentro da sinagoga também os escribas, aqueles que copiavam a Torá. Como não tinha gráfica na época, então tinha que alguém copiar a Torá. Esses homens tinham a Torá na cabeça. E o que era a Torá? Eu já disse aos irmãos aqui, é o Pentateuco. É os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Eles tinham na cabeça todos esses 5 livros. Eles que copiavam. Então, eram homens versados na palavra, na lei, e que conheciam muito da palavra. Então, tinha os escribas conhecedores da palavra, tinha os fariseus que se cumpriam ou diziam que cumpriam a palavra e na verdade não era nada daquilo, eram religiosos, e tinha também os anciãos, que eram homens bem mais velhos, que aconselhavam as pessoas que vinham pedir conselhos a eles. Então nós tínhamos os escribas, os fariseus e os anciãos. E quem é que convida Jesus para jantar em casa? Um fariseu. E você acha que Jesus não sabia quem era? Sim ou não? Mesmo assim, entrou na casa do fariseu. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí, fala para essa pessoa assim, até para o fariseu, está muito fraquinho, vamos lá, até para o fariseu, se ele abrir o coração, Jesus entra. Até para o fariseu, porque Jesus foi convidado para entrar na casa de um fariseu, e Jesus sabia quem era o fulano. Jesus poderia até dizer, eu sei quem você é. Você diz ser uma coisa e é outra, viu? Está me convidando para entrar na tua casa, não é para me honrar não, porque eu sei que você não vai me honrar não. Você está me convidando para entrar na tua casa, porque você quer saber quem eu sou, você quer conversar comigo, com qual poder eu faço todas essas coisas, não é para me honrar não. E de fato, amados, o fariseu trabalha desse jeito. Ele não trabalha para honrar a Deus, ele trabalha por interesse. Quem aqui já viu algum fariseu trabalhando por interesse? Amém, pessoal? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Tem um montão de gente por aí que trabalha por interesse. Porque é um fariseu. Ele é religioso. Mas o que ele está fazendo, o trabalho que ele está desempenhando, é por algum interesse. E Jesus sabia quem era esse fariseu. Mesmo assim, entrou na casa do fariseu. E quando a mulher pecadora viu que Jesus estava lá, dá uma olhada no restante da história comigo, no versículo de número 39. Ó. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. A melhor coisa que tem é a gente ter humildade para reconhecer quem somos. Quem reconhece que aqui é pecador? Essa é uma virtude. Porque não adianta bater no peito dizendo que é uma coisa e você ser outra. Ah, pastor, é isso mesmo. Eu reconheço que sou pecador. Ok, você reconhece que é pecador, mas fale para Deus também, para que Ele mude você, para que Ele te ajude nessa mudança. Não é apenas só reconhecer que você tem pecados e permanecer nele. É você reconhecer que tem pecados e que precisa de transformação e que sozinho você não consegue. Quem aqui você consegue sozinho? Mudar sozinho? Não consegue. É o Espírito de Deus quem muda, é o próprio Deus quem nos ajuda. Então, a melhor coisa que tem é a gente reconhecer quem nós somos. Reconhecer o que somos. Quantas são as pessoas que hoje têm uma capa, pessoal? Que até espiritualmente está numa capa. Tem que dar um showzinho para todo mundo ver que ele tem o Espírito Santo, porque se ele não rodopiar e não der um pulo, a pessoa vai dizer, o que aconteceu com o fulano? Não pulou hoje? Será que está em pecado? O que aconteceu com ele? Não deu um rodopio hoje? Não falou em línguas? O que houve? Aí o sujeito tem que fazer alguma coisinha para todo mundo ver que ele está bem.
para todo mundo ver que ele tem espiritualidade ainda, e na verdade não é isso. Se não está bem, não está bem. Se não tá legal, não está legal, pastor, não estou legal, e hoje eu vou à igreja, eu vou buscar a Deus, pois eu não estou bem. Quem está compreendendo isso? É isso. Porque senão a gente se veste de fariseu, não estando bem, e aparentemente para todo mundo eu estou pulando, estou rodopiando, e na verdade só Deus sabe como estamos. Então essa capa a gente tem que tirar ela da gente. Você tem que tirar isso de você, senão você engana a si mesmo. Peraí, eu não estou bem. Eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso subir um monte, eu preciso fazer alguma coisa. Minha vida espiritual não está bacana, não está legal, já teve melhor, hoje eu não estou sentindo o que eu sentia antes, hoje eu não estou tendo a alegria que eu tinha antes. O que aconteceu comigo? Senhor, me ajuda. É onde você vai para os pés do Senhor e reconhece o que está acontecendo. Tem alguém vivo aí? Cadê o glória a Deus da igreja aí? Só que agora o fariseu está olhando para a mulher e está dizendo, se esse aí fosse de fato um homem de Deus, ele ia saber que quem é que está tocando nele é uma mulher pecadora. Jesus sabia de tudo. Jesus já sabia que ele ia entrar na casa do fariseu, o fariseu não iria honrá-lo, e além disso, a mulher pecadora se chegaria a ele, e o fariseu ia falar isso. Jesus sabia de tudo. Só que, olha o versículo de número 40, e respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre. Um certo credor, olha como Jesus ele vai na parábola, ele vai na historinha para o sujeito poder entender. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro devia 50. Então, um devia 500 e o outro devia 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era uma tradição de hospitalidade. Primeira coisa, quando o anfitrião recebe uma pessoa em casa, uma visita naquela época, tinha que lhe dar o quê? Água para lavar os pés. Um fariseu conhecedor da Torá e disse que era cumpridor dela, agora está quebrando a hospitalidade que todo judeu tinha. Está recebendo quem em casa? Quem? Ele recebe qualquer outra pessoa e fazia isso. Agora ele recebe o quê? Jesus, e não dá a total reverência. Por isso que Jesus ele conta a parábola e em seguida ele já disse, quem é que tem mais aqui? Essa mulher ou você? Porque um devia 50, o outro devia 500. Ele perdoou a dívida dos 2. Quem mais vai o amar? Aquele a quem mais Jesus perdoou. Aquele que devia 500 vai o amar muito, porque devia muito. Você tem mais que ela, não tem? Olha quem é essa mulher. E por você ter mais do que ela, você não poderia me honrar? Eu entrei na tua casa, nem água para os pés você me deu. Nem água para os pés você me deu para eu lavar meus pés. Como é de uma hospitalidade de qualquer judeu. Alô, tem alguém vivo aí? Vamos continuar aqui, versículo de número 44. E voltando-se para a mulher, disse, Simão,
vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. O ósculo era um beijo, que naquela época, inclusive até entre os judeus hoje, existe o cumprimentar com um abraço, um beijo no rosto. Isso até hoje os judeus praticam. Quando um encontra o outro, se abraçam e dão um beijo. Isso chama-se ósculo santo. O apóstolo Paulo fazia isso também. E não é vergonha alguma beijar um homem no rosto, né? É que a nossa cultura no nosso país vê que isso é errado, ou vê que isso é imoral, por exemplo. Mas na cultura judaica e naquela época e até nos dias atuais, os judeus, quando se cumprimentam, com um beijo no rosto, é o ósculo santo, como se diz. Então, o versículo 45, e não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Olha a honra que essa mulher está dando. E veja, versículo de número 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Espera aí, quem era para me dar todas essas honras era você, não ela. Ela nem em casa, ela entrou na tua casa para me honrar. Eu não entrei na casa dela, eu entrei na tua casa, Simão. Não foi na casa dela que eu entrei. E, no entanto, eu entrei na tua casa, você não me honrou como deveria, mas ela adentrou a casa e me trouxe a honra devida. A quem eu perdoo? A quem mais é perdoado? Eu sei, em outras palavras, eu sei o teu coração. Eu sei o porquê você me chamou aqui, mas também sei o coração desta mulher. Ou seja, o Senhor trabalha na sinceridade. É na sinceridade que Deus trabalha. Quando uma pessoa chega a ser sincera com quem? Com Deus. Colocando a sua vida diante dele, reconhecendo os seus pecados e ao mesmo tempo honrando a Deus. É o caso dela. Ela reconhece quem ela é, ela se despoja ali diante do Senhor, aos pés do Senhor, lavando-lhe os pés, enxugando com os cabelos, colocando aquele perfume caríssimo que estava naquele vaso de alabastro e dando total reverência e honra a Deus. Quem está compreendendo isso? Ô amado, muita gente às vezes olha para mim e me tem como religioso, me tem como quadrado, por exemplo. Esse pastor é muito quadrado, esse pastor é muito religioso, esse pastor é santarrão, né? Não, mas na verdade não é questão disso, é questão de visão. Eu fui de outra igreja, eu sei como que as coisas funcionavam, e sei que isso aqui, presta atenção, é uma igreja, não é? É ou não é? Embora a igreja somos nós, estamos dentro de um recinto, de um ambiente aqui. E esse ambiente aqui é consagrado a quem? Hein? A Deus, não é isso? É a Deus. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Isso aqui é consagrado a quem? A Deus. Então eu não posso amanhã, por exemplo, segunda-feira, afastar os bancos aqui, e colocar uma plaquinha lá fora, dizendo Bazar Beneficente da Resgate e Salvação. E aí a gente põe um montão de roupa aqui, as prateleiras, e aí a gente torna isso aqui uma loja na segunda-feira e na terça. Estou bem vivo, hein? Isso não pode acontecer. Porque isso aqui é consagrado a quem? A Deus, é consagrado para uma finalidade, é para culto.
Ô pastor, eu vou fazer o casamento aí na igreja, glória a Deus, glória a Deus. Será que a gente podia afastar, colocar umas mesas e cadeiras para a gente receber os convidados? Não. Mas por que não? Porque isso aqui é consagrado apenas para fazer culto a Deus. Mas e a minha festa? Aluga um salão, irmã, se vira. Dentro da igreja, não. Dentro do átrio, não. No templo que se adora a quem? A Deus? Não, não pode. E aí a gente vê um montão de coisa por aí que traz uma desonra. Que desonra a igreja, que desonra a Cristo, que desonra o templo. Como eu vi, e a gente sempre viu, eu digo porque eu passei por isso, e depois a gente vai aprendendo, a gente vai vendo na palavra o que está certo, o que está errado, e a gente vai colocando, vai pontuando as coisas. Mas quantas igrejas você já viu, em época de Dia das Crianças, afastarem as cadeiras e colocar na igreja o quê? Pula-pula, um monte de brinquedo, e aí transforma o átrio da igreja num salão de festa. Isso não pode. O pastor, não pode na tua igreja. Eu sou pastor de uma e eu faço dela o que eu quero. Tá certo, tá ótimo, beleza. Só que lá na frente, lá no final, vai ter um acerto de conta. Ah, pastor, por causa de um pula-pula? Não é por causa de um pula-pula em si. É por fazer do átrio algo sem respeito algum. Aqui é para adorar a Deus. Para você sentar, para você ouvir a palavra. Você vai levantar, você vai adorar ao Senhor. Isso não é religiosidade, isso é respeito. Isso é temor. Isso não é religião, religiosidade, nada disso. Isso é respeito. Aonde se tem o culto, aonde se cultua a Deus, o lugar é consagrado. Se não, tudo bem, não tem problema nenhum. De segunda e terça-feira a gente aluga para o forró da Zefa. De segunda e terça tem o forró da Zefa aqui na igreja, tá? Gente, não estranha não, tá bom? Porque a gente está precisando de dinheiro, então a gente aluga o forró de segunda e terça, mas na quarta tem culto. Oi, tem alguém vivo aí? Pelo amor de Deus. Poderia ser feito mesmo. Se transforma o ato da igreja num lugar desse, se transforma o ato da igreja numa loja de venda, se transforma o átrio da igreja em outras coisas, pode também transformar num salão de festa. Isso é falta de respeito. E agora Jesus está entrando na casa do Simão e um certo fariseu, conhecedor da palavra, não o recebe com honras e respeito. Mas vem uma mulher pecadora, assumida, chorando, e aos pés de Jesus traz toda a honra que um tal religioso que se diz de Deus não fez. Quem aqui é de Deus? Ih, meu Deus, amém? Então, se você é de Deus, tal respeito, tal reverência, tal adoração é necessária. Se você convida Jesus para entrar em sua casa, traga honra sobre isso. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus com o seu testemunho. Honre a Deus com a maneira que você vive. Honre a Deus da maneira como você vive a tua vida. Porque muitas outras pessoas vão olhar para você e vão dizer, glória a Deus. Eu já vi muito crente por aí que diz crente, se diz crente, e não é. Mas eu vejo aquela pessoa, eu olho para ela, eu vejo a vida dela, eu ando com ela e eu percebo, é um verdadeiro cristão. É alguém que anda com Deus. Como que é assim que deve ser, ou melhor dizendo, que deveria ser.
Quem está entendendo alguma coisa aqui? Misericórdia. Posso aprofundar um pouquinho? Olha lá o que está escrito, versículo de número 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, é por quê? Pouco ama. Quem ama Jesus, hein? Mas você honra ele? Ou para você está tudo bem? Ah, não. Isso aí para mim não quer dizer nada, não. Não, pastor, pode pôr um pula-pula aí, pula-pula. Para mim não tem problema nenhum. Então você não entendeu. Então você não compreendeu o que é honrá-lo. Você não compreendeu ainda. Você não entendeu isso aí. Esse respeito, essa honra é necessário. É o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. É uma visão que as pessoas não têm. Quando o próprio Deus pediu para Moisés fazer a arca da aliança, mandou fundir 4 argolas e colocar dos lados da arca. Mandou fazer varas e fundi-las com ouro para colocar nas laterais da arca, para levar a arca. Então, Deus pediu para fazer do jeitinho que ele queria e Moisés obedeceu. A arca um dia foi parar até na casa do Deus dos filisteus, do Deus Dagon. O Deus Dagon, inclusive, quando a arca da aliança entrou na casa do Deus Dagon, no templo do Deus Dagon, a imagem de madeira do Deus Dagon caiu diante da arca do Senhor. Em outras palavras, todo joelho tem que se dobrar diante daquele que é poderoso. Todos têm que se dobrar diante dele. E a arca da aliança representava o próprio Deus na terra naquela época. Ela ficava no lugar santíssimo, no santo dos santos. Quem só entrava ali eram sacerdotes consagradíssimos. Se entrasse sem consagração era morto, porque era a presença de Deus ali. E aí então a arca foi perdida. Foi para a casa do Deus Dagon, depois foi para a casa de Obed-edom, antes foi para a casa de um homem chamado Abinadab. Enfim, a arca se perdeu. Quando a arca foi achada, o rei Davi, inclusive já era rei, disse: vamos trazer de volta a presença de Deus, a arca do concerto, a arca da aliança para Jerusalém. E sabe o que o Davi fez? Mandou fazer um carro novo, uma carroça nova. Colocaram bois bonitos para puxar a carroça e pegaram a arca da aliança e colocaram a arca da aliança em cima da carroça. Diz a palavra que os bois andando na passada, eles tropeçaram, aí a carroça balança. Um homem que era sacerdote consagrado chamado Uzá, era irmão de um outro chamado Aiô, colocou a mão na arca para proteger, porque a arca balançou e ia cair. Quando pôs a mão na arca, foi ferido com uma rotura, um buraco no peito, foi morto na hora por ter colocado a mão na arca. Aí alguém diz, se ele foi morto na hora porque pôs a mão na arca, é porque estava em pecado. Não, aqueles meninos viviam, eram sacerdotes de Deus, viviam em consagração. O erro não estava em Aiô e nem em Uzá que pôs a mão na arca. O erro estava em Davi, que colocou a arca do Senhor numa carroça. A arca era para ser carregada no ombro, como um rei. Mas ele não teve essa visão. Ele não enxergou esse óbvio, essa honra. E quantas são as pessoas que estão assim? Quantas lideranças estão assim? Que não enxergam tal honra, que não honram como deveria. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E aí, quem está me assistindo ou quem está me ouvindo pelo rádio, pode apontar para mim e falar, isso aí é um santarrão, isso aí é um religioso, isso aí é um fariseu, pode até me chamar de fariseu, isso é um religioso. Mas acredite, o
que nós estamos vivendo na atualidade não é o que nós deveríamos viver, porque a Bíblia diz que toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor Jesus, e a igreja em si deve honrar assim como ele merece. Por isso que aqui no versículo de número 46, aliás, de número 48, cadê o glória da igreja aí, ó? E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Entenda que ninguém estava ali para honrá-lo. Todos estavam ali para quê? Para apontar-lhe, para saber o porquê de tais sinais. A única pessoa que estava ali para honrá-lo era aquela mulher. Triste realidade que você e eu vivemos. Vamos falar bem sincero aqui. As pessoas estão entrando nas igrejas para honrá-lo? Oi? Tem alguém vivo aí? Ou seria por algum interesse? Espera aí, pastor, mas Jesus mesmo disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, é isso mesmo. Venha. Você que está necessitado, está doente, venha. Só que nem sempre a pessoa vem por esses casos. Venha, porque hoje eu te entrego a toalha da vitória. Venha, porque hoje eu te entrego o suor do apóstolo. Aí a pessoa vem por causa disso, não para honrá-lo, não para reverenciá-lo, não para adorá-lo quem verdadeiramente ele é. Vem para outra coisa. E a liderança? Oi? Também? E a liderança diz o quê? É para isso mesmo. Porque cada toalha dessa é 500 pau. Eu faço uma promoção para você. Para você eu faço 250. E se eu passar no rosto e jogar em você, você é felizardo. A bênção acontece. Não estão fazendo como deveria. Estão convidando Jesus para entrar, mas não estão dando a honra devida. E aí acaba acontecendo um problema sério. Não querem me adorar, não querem me honrar como deveria. Aí Deus permite algumas coisas. Ou não? O que aconteceu há 3 anos atrás? Uma grande pandemia. Eu não sei se você se lembra, mas muitas eram as pessoas que iam dobrar o joelho nas portas dos hospitais. Quem lembra disso? Ué, agora foram honrá-lo? Agora foi. Agora eles foram lá dobrar o joelho. Quantas foram as pessoas das igrejas fechadas e as pessoas de frente com a igreja, na calçada da igreja, com as mãos estendidas, joelhos dobrados? Meu Deus, a igreja, abre a igreja. Ué, quando deveriam honrar, não honraram. Aí Deus permitiu uma situação difícil, aí a pessoa vai lá? Por que o ser humano é desse jeito? Por que ao invés de honrar lá na frente, quando alguma coisa acontece, você já não honra ele agora? Você já não agradece agora? Você já não busca agora? Você já não dobra o teu joelho agora? Você já não começa a orar e santificar agora? A subir monte agora? A jejuar agora? Por que tem que acontecer alguma coisa? Para depois honrá-lo? Tem alguém vivo aí? Eu sabia que essa mensagem não seria fácil. Só que o Espírito Santo, eu até tentei dar uma manobra aqui. Eu até tentei falar assim, eu não vou falar disso hoje.
Cadê o pastor Mário? Está aí? Eu queria ter deixado cair no colo dele essa pregação, mas não deu. Porque até no script eu mandei para ele tudo, o script da ordem. Até essa mensagem estava antes. A mensagem aqui era a 9ª, essa pregação aqui. Era a 9ª pregação. Eu falei, não vou pregar sobre isso não. Deixa para outro dia. Deixa para outro domingo, deixa eu pegar aqui uma outra. Pode olhar lá. Deixa eu pegar aqui uma outra. Deixa eu pegar aqui uma outra. Até uma hora que Jesus falou, de hoje não passa. De hoje não passa. Você vai falar. Você vai ter que falar. Você vai ter que passar pelo script direitinho. E aí eu estou falando, eu sabia que não seria fácil. Mas Deus está usando a minha boca para nos dizer que para Ele nós temos que honrá-lo. Quer chamar Ele para a tua vida? Também honre a Ele como Ele deve ser honrado. Quem está compreendendo aqui? E aí, Deus às vezes permite alguns problemas acontecerem, e aí a pessoa acaba fazendo o que está escrito lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Olha lá o que está escrito em 2 Crônicas 7, 14. Porque aí Deus permite algumas coisas acontecerem para a pessoa se voltar para Deus. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem aqui é de Deus? Povo de Deus, que se chama pelo meu nome. Quem é povo de Deus aqui? Então é com a gente que Deus está falando. Se o meu povo, que se diz de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa mulher aqui se humilhou? Tanto se humilhou que pegou o perfume e jogou aos pés de Jesus, enxugava com os cabelos, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, se humilhou, reconheceu quem era. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e o que mais? E orar. E orar. O que é uma oração? Tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu queria tanto saber orar, mas orar é o quê? É uma conversa. Falar com Deus. Quem aqui já falou com uma amiga? Tenho certeza que não foi 10 minutos. Tenho absoluta certeza. Se quando alguém vem falar com o pastor não é 10 minutos, pastor, preciso muito falar com o senhor. Eu falei, então vem. Pelo menos a pessoa vai ficar ali 40, 50 minutos. Como já aconteceu de uma pessoa, uma senhora veio conversar comigo, e nós ficamos conversando 1h25. Ela olhou para mim e disse assim, eu volto para a gente conversar, estou começando agora. Eu falei, tá bom. E depois ela saiu espalhando para todo mundo. Esse pastor é uma bênção. Fui lá conversar com ele, ele é uma bênção. Eu já contei para você, mas eu não disse nada para ela. Falei nada. Eu só escutei. Porque ela falava, e aí, pastor? E não sei o que. Eu falei, e você falou o quê? Eu falei. Aí foi onde eu falei mesmo. Aí eu falei, e não sei o quê. E o que você acha? Eu falei, você falou algumas coisas, né? Então, pastor, mas eu tinha que falar. E porque eu não falava nada, eu só falava, é mesmo? E você disse isso? E o que ele disse? Não é possível. Eu só falava isso. E depois ela falou que era uma benção. Mas eu ouvi. Eu não disse nada, mas eu ouvi. Ali naquele momento eu fui um bom ouvinte. E você acha que Deus não é um bom ouvinte? De você conversar com Ele, de você falar com Ele, de você buscar a Ele, de você colocar diante dEle o que está acontecendo, de você conversar com Deus. Eu tenho um costume que às vezes eu estou dirigindo, eu estou sozinho, e eu falo, Senhor, vem comigo hoje, e vamos conversar um pouco.
senhor sabe, né? Lá em Juquitiba a gente tem um sítio. Aliás, foi o senhor que nos deu. O senhor sabe. E o senhor também sabe. Aí começo. Toda a minha conversa. De fato, ele está do meu lado me ouvindo. Eu sei disso. Eu só não estou vendo fisicamente, mas eu sei que ele está ali. Da mesma forma, eu sei também que ele está aqui usando a minha vida para falar com você. Então essa conversa, ela tem que existir dentro da gente e a gente tem que olhar para isso. Espera aí, se o senhor está pedindo para eu orar, eu vou falar com Deus. Eu vou expressar para Deus o que está acontecendo comigo. Tem coisa que só você sabe, que é só sua, que nem o cônjuge consegue resolver. É um problema teu. É uma queixa sua, que só na intimidade entre você e Deus você expõe. Isso tem que acontecer. O povo que se diz de Deus não tem apenas que se humilhar reconhecendo suas falhas, mas deve orar também. Deve orar, buscar ao Senhor. E ele continua dizendo ali, orar e buscar a minha face. Diga bem forte assim, buscar a face. Vamos lá, buscar a face é trazer Deus mais perto. Através da tua oração, você traz Deus mais para perto de você. Irmãos, e quando a gente fala de intimidade, isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo complicada. Não mexa com quem tem intimidade com Deus. Vai dar errado. Não mexa com gente assim. Não mexa com quem tem intimidade com Deus. O problema é grave. E eu vou te falar o porquê. Moisés viu Deus pelas costas. Moisés subiu o Sinai. E ele está no Monte Sinai. Ele escuta uma voz e ele percebe que tem alguém atrás dele. E ele vai fazer esse movimento de olhar. E nesse movimento de olhar, ele escuta a voz do Senhor audível dizendo: não olhe para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O que ele quis dizer? Eu estou pisando os pés no mesmo lugar que você. Me respeite. Tire a sandália dos teus pés. Mas como é que ele ia saber, pastor? Ele não olhou, ele não viu. Mas quando ele percebeu que ele foi virar, Deus já se adiantou dizendo: sou eu, não olhe para cá, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Respeite. Alô, tem alguém vivo aí? Aí ele tira a sandália dos pés e ele percebe que Deus está pessoalmente atrás dele. Para um homem vivenciar isso, esse homem tinha intimidade com Deus? Muita. Tanto é, o Davi vai colocar na tela, ele vai achar, que esse Moisés aí, ele passou um problema complicado. Com Corá, Datã e Abirão. Eram homens que contendiam com Moisés e se achavam equiparados a ele. Ué, se Deus fala com Moisés, fala comigo também. Quem ele pensa que ele é? Aí está escrito assim no versículo, se esses homens, Moisés dizendo, se esses homens morrerem como qualquer outro homem, morrerem de morte natural, e os homens forem visitá-los no seu funeral, o Senhor não me enviou. O Senhor não está comigo.
Deus não é na minha vida. Eu não tenho intimidade com Deus. Mas, se olha lá, se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens no seu funeral, então o Senhor me não enviou. Olha agora. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, por exemplo, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí, diga assim: isso não é vingança. É porque se mexer com você, vamos lá, mexeu com você, mexe com Deus. Quem é de Deus aqui mesmo? Você está me deixando meio confuso. Quem é de Deus? Olha lá. O que vai acontecer? E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Se abriu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, Moisés era um homem que tinha intimidade. E aquele que tem intimidade com Deus é guardado por Deus. O que está lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, a gente volta para aquele texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como é que é? Se humilhar, o que mais? Orar, buscar a minha, o que é buscar? Face, intimidade, trazer Deus para perto. Quando você traz Deus para perto, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te ouve, Ele te abençoa, a mão dEle é estendida para você, toda a tua necessidade é suprida. E ainda continua dizendo: e se converter dos seus maus caminhos. Espera aí, além de eu me humilhar, de eu orar, de eu buscar a face, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu estou acertando e o que eu estou errando, e passar a acertar mais do que errar. Me converter dos maus. Veja, ele mesmo diz: eu vou te converter dos maus caminhos, é isso? Não, ele está dizendo que você e eu temos que nos converter do mau caminho. O que ele está dizendo? Você entendeu onde é que você errou? Entendi. Então procura não errar mais. E se não consegue, pede a minha ajuda, que eu vou te ajudar. É diferente. É reconhecer onde é que está o problema. É reconhecer onde é que está o erro. E se não consegue consertar sozinho, Deus vai te ajudar nessa empreitada aí. Mas é necessário reconhecer. A mulher que entra na casa de Simão, do fariseu, ela já entra se humilhando, orando, buscando a face, e dentro dela arrependida de todos os seus maus caminhos. Por isso, olha lá, se eu de fato for assim, me humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus caminhos, então, Deus dizendo: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda mais nos dias de hoje. Quanto mais o tempo passa, mais aquele grande dia se aproxima. Estamos hoje vivenciando muita coisa diferente. Haja vista que na década de 80, as Assembleias de Deus era uma coisa. Quem aqui é crente desde a época dos anos 90? Tem alguém? Meu pai está aqui, a irmã ali também. Era diferente. Era diferente ou não?
Era muito diferente. Ah, era diferente, com certeza era. Eu sou da década de 90 também, quando me converti, era diferente. Hoje a coisa está mudando. E mudando radicalmente. A ponto das igrejas se transformarem em tudo que você possa imaginar. Não apenas em salão de festa, mas em muitas outras coisas. Você olha hoje um salão com um culto, amanhã tem outras coisas acontecendo no mesmo salão de um culto. Então isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Isso já era previsto, o próprio Jesus já falou sobre isso, que grandes coisas terríveis iriam acontecer justamente quando o tempo se aproximaria. Ou melhor dizendo, muitas coisas iam acontecer quando Jesus estava para chegar, e ele já está para chegar. Em Lucas, capítulo de número 21, acompanhe comigo, Lucas 21, cadê o glória dessa igreja aí? Oh, meu Pai! Olha lá, Lucas 21, versículo 25, está dizendo assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Será que já está acontecendo isso? Angústia das nações? Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as guerras que estão aí. As nações angustiadas. Às vezes a gente acha que não está tão assim. É porque a gente não passou o que eles passaram. Irmãos, tem gente voltando de Israel que constituiu empresas lá. Você tem noção que as pessoas abandonar casa, carro, dinheiro, empresa, tudo e voltar para o Brasil? Por quê? Peraí. Aquele negócio de subir um míssil e um outro sair e atacá-lo lá e destruí-lo, isso virou uma coisa natural em Israel. As próprias pessoas que dão depoimento falam que quando um míssil vem para atacar Jerusalém e Israel, um outro míssil vem, interligado, e combate aquele no ar e nada acontece. Então tem gente passeando de carro, aí veio, e a pessoa, não, era mais um míssil. Alguém deve estar tentando atacar Israel. Então, aí você vai lá quando? Vira uma coisa normal. Só que não está normal agora. As pessoas que estavam achando aquilo normal, já estão achando anormal o tamanho da perseguição e da guerra que está acontecendo lá. E estão voltando para cá. Não apenas no Brasil, mas de todas as partes do mundo. O que está acontecendo não é normal. O que está acontecendo é cumprimento da palavra. Veja o versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Um general de Israel deu um depoimento, e no depoimento o repórter pergunta para ele: vem cá, e agora, general, qual que é o próximo passo? Vocês vão conquistar, vocês vão tirar, da faixa de Gaza, tal, o inimigo, não sei o que. Ele disse assim: eu só quero ganhar os próximos 100 metros, porque eu não sei o que tem pelos próximos 100 metros. Olha o que o homem diz: eu não sei o que tem nos próximos 100 metros, vamos ganhar primeiro os 100 metros, depois os outros 100 metros. Está perigoso, o campo está minado, está perigoso. Para um general israelense, altamente treinado, falar isso, é porque a coisa não tá fácil, não. Está acontecendo o que está na Bíblia. Versículo 27, cadê o glória da igreja aí? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ninguém dá glória, né? Ninguém glorifica, né?
Vou falar de novo, tá? Vocês vão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Nós vamos ver isso aí. Ora, olha agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que o Senhor está dizendo? Olha tudo que está à tua volta acontecendo, você não está vendo que é a minha volta, não? Você não está enxergando que eu estou voltando? Então olhe para o céu e glorifique a Deus, porque a nossa salvação está próxima. Olha o que o Senhor continua dizendo. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só que aí ele vem dizendo uma coisa aqui no 34 que complica um pouco. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que ele está dizendo? Cuidado, porque nessa época em que essas coisas começarem a acontecer, muita gente vai ter o coração exercitado na glutonaria e embriaguez. E ele não está falando de comida nem de bebida alcoólica. Ele está falando que a pessoa vai ser um glutão dos bens materiais. A vida dele só vai ser trabalho, só vai ser dinheiro, só vai ser bens, só vai ser riqueza, só vai ser cuidados dessa vida. E aí, olha o que está dizendo: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Peraí, pastor, como assim de improviso? Aqui ele não está falando de arrebatamento apenas, ele está falando de morte. Às vezes a gente está aguardando a vinda do Senhor no arrebatamento, e o Senhor aparece para a gente na passagem, na morte. Só que aí a pessoa está com cuidado dessa vida, né? Está só preocupada com o quê? Com dinheiro, com trabalho, com riqueza, com bens. E a vida dela está ocupada com isso. E aí vem naquele dia, de improviso, a morte para ela. E aí ela, com cuidado dessa vida, ela só pensando nas coisas dessa terra, o que vai acontecer com essa pessoa? Versículo 36, vigiai, pois, em todo tempo orando, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que Jesus quer da gente? Eu preciso ser como essa mulher aqui, que deu todas as honras a quem? A Jesus. Eu preciso fazer como ele disse no conselho dele: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. E eu também preciso fazer o que Jesus está nos alertando agora. Vocês não estão vendo o que está acontecendo à tua volta? Que já é o fim, que já está acontecendo tudo para que se cumpra a palavra. Então olhai para os céus, pois a vossa redenção está próxima, e cuidado com os cuidados dessa vida, com as coisas dessa terra, porque o Senhor quer, no dia que for arrebatar a igreja, ou no dia da tua passagem pela morte, Ele quer ver você de pé diante dele. E o que é estar de pé diante dele? É estar apto para entrar no reino. Tanto pelo arrebatamento, que já se aproxima,
como também pela passagem da morte, que a gente vai ter que passar por isso. Embora a morte não tenha poder sobre nós. Embora, quando eu tiver que ir embora, se não for no arrebatamento, se tiver que ser de fato sepultado o meu corpo, eu vou encontrar com o Senhor Jesus e Ele vai encontrar comigo. Assim como diz na palavra, Estevão viu o céu aberto e o noivo vindo até ele e o levou embora. Ele começou a sorrir porque viu Jesus vindo buscar. Então a morte a gente não vai passar por ela porque a morte é um espírito, né? Então ela vem e leva a pessoa à morte, por isso que diz, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, né? Então a morte é um espírito, ela vem e leva a pessoa embora. Aquele que é de Deus não passa pelo espírito da morte, ele olha para Jesus e ele vai para o outro lado, por isso que Jesus disse que aquele que crê nele nunca morrerá. Ou seja, esse corpo só vai ser sepultado, mas eu vou ver Jesus face a face, eu vou estar com Ele, e Jesus está nos dando um alerta. Vamos dar a Deus as devidas honras, vamos dar a Jesus as devidas honras. Ele mesmo disse, se eu sou Pai, onde está a honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Jesus quer que a igreja o honre como verdadeiramente Ele é. Jesus quer que a igreja busque ao Senhor como está lá em Crônicas. O Senhor quer que você e eu sejamos espertos, simples como a pomba, prudente como a serpente. Sejamos espertos, os sinais estão à nossa volta. A qualquer momento Jesus Cristo volta, ou pode pegar alguém de improviso e o levar. Por isso, tenho eu que estar sempre de pé diante do Filho do Homem. Vamos ficar de pé agora. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Você compreendeu a mensagem? Embora eu seja um cristão, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para não ser um fariseu. E às vezes a pessoa é até um fariseu e é um fariseu e nem está sabendo. O fariseu é aquele que sabe, conhece, mas não faz questão de viver isso. Mas ainda há jeito do fariseu. Jesus poderia ter condenado aquele fariseu dizendo, na tua casa não entra, porque você se julga santo e aponta o dedo para os outros, na verdade eu sou o santo, você é um falso. Jesus poderia ter dito isso, sim ou não? Mas ele foi convidado para entrar na casa do fariseu, ele foi. Às vezes Deus ele salva o fariseu, porque o fariseu entendeu quem ele é. Opa, peraí. Eu não tenho sido como deveria ser. Será que eu tenho sido um fariseu? Então eu tenho que olhar para dentro de mim e saber o que é que eu estou fazendo. E quando eu olho para dentro de mim e reconheço, eu acabo me humilhando, não é? Ao Senhor, reconhecendo os meus pecados, me convertendo dos maus caminhos, e eu acabo me enquadrando naquilo que Jesus quer. E permanecendo de pé diante do Filho do Homem. Acredito que a igreja tem que andar assim. Quem compreende o que eu estou dizendo? E eu vou orar agora. Todos nós aqui somos judeus. Mas a minha oração, se você não entregou a vida para Jesus, se entregue agora, reconhecendo Ele como teu único Salvador. E assim como o fariseu pediu para entrar em casa, peça a Jesus para entrar na tua casa. Vem Jesus entrar em casa, entra na minha casa, peça para Ele entrar na tua casa. E se Ele entrar na tua casa, dê a Deus as devidas honras, honre ao Senhor, busque-o, honre-o por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem para oferecer. Porque o que Ele tem para oferecer, pode acreditar, não vai te faltar nada. Tem faltado? E nunca vai faltar. Ele mesmo disse em sua palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas.
Nada vai te faltar, não. Não vai te faltar o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, o dinheiro para a sua sobrevivência, o dinheiro para as suas contas. Quem tem conta? Não, não é possível que é só eu. Quem tem conta aí, pelo amor de Deus? Não vai faltar o dinheiro das contas. Deus vai suprir tudo. Tudo vai vir no momento certo, na hora certinha, vai suprir tudo. E além disso, Ele é o Deus que trabalha no nosso interior. Não vai te faltar o financeiro, mas também não vai te faltar a presença do Senhor na tua vida, te guardando, te livrando, te protegendo, dando a você o sono do justo. Não vai te faltar nada disso. Deus sempre vai te abençoar. Sempre. É só buscá-lo em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor te acrescenta. Mas eu quero fazer uma oração por você que já conhece a palavra, mas hoje você compreendeu o seguinte: peraí, pastor, eu entendi que tem algumas coisas na minha vida, agora só você e Deus, tem algumas coisas na minha vida, pastor, que eu reconheço que precisa mudar, tem que mudar, e que sozinho, sozinha, às vezes, eu não vou conseguir mudar isso não. Eu preciso me humilhar diante de Deus e pedir para que Ele faça isso. Então, só os sinceros, vem para cá que eu vou orar com você. Eita glória. Vem, isso. Tem alguma coisa aí que precisa mudar? Posso ser bem sincero para você? Aqui, ó. E tem que mudar muita coisa. Meu Deus do céu, eu acho que eu sou o pior. Eu acho que eu sou o pior de todos aqui. Em mim tem que mudar muita coisa. E em você? Não, estou falando sério. E em você? Que em mim, meu Deus do céu, em mim tem que mudar muita coisa. Muita coisa precisa mudar daqui. Muita. Não é pouca, não. É muita coisa. Ele já mudou bastante coisa, mas tem muita coisa para mudar. Quem reconhece aí também, não deixa sozinho, não. Tem que mudar bastante coisa aí. Aí também? E aí? Também? E ali também? E aí também? Mas tão pequenininho, tem que mudar bastante coisa. Tem que mudar. Tem que mudar bastante coisa. Eu também sou pequeno, mas tenho grandes defeitos. Não é isso? Também sou pequeno de estatura, mas tenho grandes defeitos. Você também tem grandes defeitos? Tem que reconhecer isso aí. Reconheça. Peraí, pastor, eu não sou isso aí. Eu não sou essa cocada toda aí, não. Não é? Não sou, não. Ah, mas eu vi Deus te usar, foi curou pessoas. Não, esquece isso aí. Isso aí é a misericórdia de Deus. Isso aí não tem nada a ver. Não é nada por mim, irmão, em nome de Jesus. Não é nada por mim. Isso aí é a misericórdia de Deus que usou a minha vida para abençoar alguém. Mas eu não sou nada e nem ninguém. E se o apóstolo Paulo se considerou um verme, quem sou eu para falar o que sou? Cá para nós, quem é que chegaria aos pés, pelo menos, do apóstolo Paulo? Biblicamente falando. Um dos maiores evangelistas do mundo. Se nomeou como o quê? Como verme. Está escrito isso. E quem sou eu para falar que não, eu sou eu? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos de mudança em todo o tempo. E quando a gente reconhece isso, aí a gente acaba entrando naquilo que o Senhor quer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar é o quê? Eu sei quem eu sou. Eu preciso que Deus me ajude a mudar. Tem coisa em mim que não agrada nem a mim, nem muito menos a Deus. Que eu sei que não está correto. Eu sei que não está certo. Me ajuda a mudar isso e a melhorar nessa parte. E quando você começa a fazer essas coisas com Deus e se humilhar, orar, os caras fazem, se converter dos maus caminhos, aí Ele vem, irmão, e sara a nossa terra. E sara você e eu por dentro.
Amém? Você pode dobrar o joelho? Se puder, dobre o teu joelho agora e com a mão sobre o teu coração, diga comigo assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que preciso me humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus caminhos. Deus amado, me perdoe das vezes que eu errei, que eu falhei, que eu não dei a honra ao Senhor como deveria. Me perdoe pelas falhas, pelos pecados, e agora, neste momento, venha com teu Espírito Santo e faça uma grande obra na minha vida, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. O pastor Mário vai orar com você neste momento. Eu quero que você apresente a sua vida diante do Senhor. Coloque o teu coração diante de Deus agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, entra na casa deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Transforma, meu Deus, o lar desta pessoa. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não lança em rosto aquele que te busca, aquele que te procura. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Esta pessoa está com o coração voltado para ti, Senhor. Então traga a tua bênção sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E você que acabou de assistir essa pregação, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você apertasse aí o sininho aí, ó, porque aí quando tiver novos vídeos, você vai ser avisado para poder compartilhar com os demais, tá bom? Então você que assistiu, compartilhe a pregação com todas as outras pessoas do seu círculo de amizade, com todos do grupo. Tenho certeza que Deus vai também abençoar a vida de todas essas pessoas que você compartilhar, assim como Deus abençoa a sua também, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Senta só um pouquinho aí.